senhor realiza um encontro, tem a maior relevância. Se eu faço um encontro como esse, eu como ministro, eu como organizador do encontro, eu quero que estejam nesse encontro as pessoas mais capacitadas, mais habilitadas para discutir esse tema, que é um tema da maior relevância. Não lhe parece que o Ministério teria que ter um controle qualquer para verificar se a pessoa que está sendo financiada para vir participar desse encontro tem competência, tem expertise para participar do encontro? Não houve uma falha? Não, agora a pergunta é o seguinte, o que significa ter expertise para participar de um encontro de um momento social? Se uma pessoa é condenada, o marido está preso, ela tem vínculo, o Ministério Público a acusa de, a ONG é financiada pelo tráfico. Não me parece uma pessoa com habilitação para participar do encontro. Mas veja só, José, o que é importante. O Ministério dos Direitos Humanos é um ministério que se caracteriza pela participação social. Então, o que para nós é importante não é um encontro apenas de pessoas técnicas, mas de pessoas que têm reivindicações e que fazem parte da sociedade civil. Esses filtros, por exemplo, a pessoa foi condenada, a pessoa tem um processo contra si. Isso não invalida o fato da pessoa ter a representatividade social como teve, né? De fato, e reconhecida por edital do próprio governo do Amazonas, como eu já disse, que pegou... Mas depois disso, o Ministério Público pediu que ela fosse descredenciada. Mas veja só que só pediu depois, né? Só pediu depois que o caso apareceu... Então falhou o filtro lá. E não houve filtro aqui. Mas veja só, eu não sei, eu não posso dizer que falhou o filtro aqui. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente está até verificando. Eu, no dia seguinte, quando aconteceu o caso, eu mandei uma mensagem para a corregedoria dizendo o seguinte, para o controle interno. Falei assim, olha, vamos verificar se a gente tem condições de estabelecer alguns critérios. Nós fizemos critérios, mas esses critérios, eles não podem deixar de levar em consideração os direitos e garantias fundamentais. Eu não posso fazer isso. Eles têm que levar em consideração, primeiro, vamos tomar cuidado, vamos olhar também para as questões de natureza política, mas temos que tomar 3 cuidados fundamentais na hora de estabelecer esses critérios. Primeiro, respeito aos direitos e garantias fundamentais, porque a gente não pode ficar nessa dualidade de ou a gente é a favor dos direitos e garantias fundamentais ou não é. Foi o que eu falei, inclusive, lá na Câmara, né? Segundo critério que a gente tem que respeitar, o critério da participação social e respeitar também o Pacto Federativo e acreditar que os estados também têm o seu filtro. Tanto é assim, como você disse, que o Ministério Público foi lá. E o terceiro critério que tem que ser respeitado, nós precisamos fortalecer e privilegiar os comitês estaduais de prevenção e combate à tortura. Ministro, objetivamente, isso aqui eu queria que ouvir uma avaliação da sua parte. Houve um erro? A participação desta senhora foi um erro ou não? O senhor acha que se as circunstâncias fossem conhecidas, a sentença no mês anterior, o marido preso, condenado, a suspeita em relação ao financiamento da ONG representada por ela, se essas circunstâncias estivessem claras, a seu juízo, ela poderia participar do encontro para debater tortura? Se essas circunstâncias elas fossem conhecidas, isso obviamente teria sido levado ao plenário do Comitê Nacional de Combate à Tortura para que fossem tomadas as providências cabíveis. O senhor não vetaria? Teria sido levado. Eu vetaria, obviamente, se houvessem elementos que o comitê apontassem como elementos que pudessem desafiar a política que respeitasse. Essa aqui é a minha dúvida. Erros acontecem, né? Claro. O problema é a forma como as pessoas reagem depois do erro, né? Sem dúvida. Houve para ficar, são comparações que são imperfeitas, mas houve um evento no Ministério da Saúde e havia lá uma dança erótica que foi absolutamente inconveniente. A ministra Nízia verificou o episódio e tal, afastou a pessoa que organizou aquilo. Houve a sua colega Aniele, ministra da Igualdade Racial, uma assessora dela fez uma manifestação imprópria nas redes sociais, ofensiva em relação à torcida do São Paulo, torcida branca, europeia, aquela coisa. Ela foi afastada. Aqui, mal comparando, o caso que ocorreu no vosso ministério é dessa natureza. Houve a participação de uma pessoa cuja ficha corrida foi questionada. Era o caso de o Ministério financiar a participação de uma personagem como essa no evento?
Aí tem toda a sua explicação, o Estado do Amazonas Sim, indicou, não era, mas a minha dúvida é, puxa, o Ministério não tem que ter um controle, até o ministro Flávio Dino instituiu lá uma regra. Não, e nós tomamos a providência também de pedir ao controle interno para verificar se é possível instituir certas regras. Então o senhor acha que houve um erro? Não, eu não acho que houve erro. Eu acho que o que a gente tem agora é de aprimorar os mecanismos de controle, porque eu acho que não houve erro nenhum do Ministério. Se houve eventualmente algum erro, esse erro não foi cometido pelo Ministério. O senhor me perdoa a franqueza, mas eu como contribuinte, sabendo que o dinheiro do contribuinte foi usado, é uma mixaria, se formos considerar o orçamento da República, R$6.000 ali, para trazer uma pessoa condenada, marido preso, suspeitas em relação ao financiamento da ONG, para participar de um encontro que é da maior relevância sobre prevenção à tortura nos presídios, não me parece adequado, para ser bastante franco agora. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão melhor sobre isso, sabe? Eu acho que a gente pode aprimorar mecanismos de controle, mas eu repito, a gente não pode deixar de levar em consideração direitos e garantias fundamentais, a gente não pode punir... Uma coisa é o familiar do preso, punir familiar, a gente não pode deixar de pensar que as pessoas possam participar desses encontros quando elas não têm uma sentença condenatória em definitivo. A gente tem que respeitar os direitos fundamentais. E a gente não pode deixar de levar em consideração também o que os estados definem como sendo seus representantes. A gente pode, eventualmente, Osias, eu concordo com você, criar filtros que sejam filtros melhores, que respeitem os contribuintes, que deixam o Ministério mais protegido desse tipo de ataque, que eu considero que é um ataque injusto ao Ministério e à política, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente não pode deixar de considerar direitos e garantias fundamentais e o sistema de participação social, que é o que garante. Uma vez constatado que houve essas circunstâncias, providências foram tomadas, o governo do Amazonas e o Comitê Estadual que indicou, tomou as providências, e nós, imediatamente, do Ministério, reformulamos, ou estamos em vez de reformulação também dessas regras. Agora eu quero deixar bem claro, regras para emissão de passagem e tudo, elas são regras que foram cumpridas à risca pelo Ministério. É isso.